Oi, crianças! Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Crianças, hoje a Pro Daniele vai contar para vocês um pouquinho sobre a história da infância da Ruth Rocha, essa autora que nós tanto ouvimos suas histórias lá na EMEI. Espero que vocês gostem. Vejam, crianças, essa é a fotografia da Ruth Rocha quando ela tinha 1 ano de idade. A família da Ruth Rocha tinha raízes em várias partes do Brasil. Seus antepassados eram paraenses, baianos, sergipanos, mineiros. Os seus pais eram cariocas, mas ela foi nascer na cidade de São Paulo, na Vila Clementino, em 1931. Naquela época, a Vila Clementino era um lugarzinho verde e tranquilo, como uma cidadezinha do interior. As ruas eram de terra, as casas ainda eram baixas, se davam ao luxo de ter quintais e havia chácaras, algumas de plantação de verduras, outras só de flores. Por isso as noites da Vila Clementino eram perfumadas. Durante os dias, o barulho que mais se ouvia era o das crianças em suas brincadeiras nas ruas e nos quintais. Fora isso, só o barulho do bonde, que atravessava o bairro cantando nos trilhos em suas idas e vindas. Ronco de automóvel quase não se ouvia. Um dos poucos carros que rondavam por ali era o do doutor Álvaro de Faria Machado, que era o pai da Ruth Rocha. Quando o carro dele subia a rua, a vizinhança falava: lá vai o doutor Álvaro. Não demorou muito para a menina Ruth se transformar numa das mais ativas participantes das brincadeiras das crianças da vila. A mãe dela ficava preocupada e não gostava muito que ela fosse brincar na rua, mas ela sempre dizia: mãe, deixa, a Hilda cuida de mim. A Hilda era a irmã mais velha, que só tinha 2 anos a mais. Mas para Ruth, ela era uma irmã grandona. E a mãe deixava então com que elas brincassem um pouquinho lá na rua. Se elas precisassem de alguém, elas recorriam à tia Nila, que nessa foto aparece com o seu filhinho no colo. A rua Morgado de Mateus era uma rua muito democrática. Tinha gente que morava em casa grande, bonita, até com piscina. Mas tinha também pessoas mais simples que moravam em casas menores. Ninguém estava preocupado com isso. A meninada se igualava nas brincadeiras. Uns entrando na casa dos outros, entravam por uma porta, saíam por outra, desfrutando dos quintais. Tinha tudo que era fruta: lima da Pérsia, jabuticaba, goiaba, mexerica, até araçá. Mas a brincadeira na rua tinha hora. As meninas gostavam muito também de brincar com seus brinquedos dentro de casa. Elas gostavam de brincar de bonecas. Mas a Ruth também gostava muito de brincar de inventar histórias. Um dia pensava, quase sonhando: ainda vou contar histórias bonitas, como as que a mamãe conta. De vez em quando, de tardezinha, Dona Esther, a mãe da Ruth, convidava a garotada da vizinhança, servia um lanche bem caprichado e depois contava muitas e muitas histórias. Contar histórias era uma arte que ela tinha aprendido com seu pai, o avô baiano de Ruth e Hilda, um mestre, um artista de verdade. E tanto sabia contar histórias como ser avô. O vô Ioiô morava longe, no Rio de Janeiro, mas aparecia de tempos em tempos. Ele trabalhava na Estrada de Ferro Central do Brasil. E quando ele chegava, ele vinha todo feliz. Era sempre uma festa, não só para Ruth e para Hilda, mas para toda a família. Todos os ouvintes encantados das histórias que ele contava. A contação de histórias começava logo depois do jantar e se estendia até a hora em que o sono chegava. A Ruth também gostava muito de brincar, de cantar músicas, muitas delas ensinadas por sua avó. Ruth adorava as marchinhas de carnaval, aprendia todas e logo estava cantando. Tia Nila, orgulhosa, dizia: essa menina ainda vai ser cantora de rádio. E não é que foi mesmo? Foi num programa infantil de rádio cultura, que tinha o prefixo Pre4. E por isso o programa se chamava PR Quatrinho. Não demorou muito para Ruth virar uma estrela do PR Quatrinho.
E quando o rádio fez um concurso para escolher a melhor cantora do programa, ela saiu na frente em disparada. Os ouvintes mandavam cartas e mais cartas. Mas a Ruth Rocha era uma criança como todas as outras crianças. E ela tinha um probleminha de saúde, ela tinha asma. Uma vez ela precisou faltar no PR4 por conta da crise de asma. E aí ela não conseguiu dar continuidade. Sempre que ela ficava doente, muitas vezes era preciso que ela se ausentasse da escola. Então a mãe dela, a dona Esther, providenciava revistas e livros e ligava o rádio para que a Ruth ficasse ouvindo músicas, lendo, imaginando suas histórias, entretida com a música. Quando a Ruth viajava para o litoral, que o próprio pai, né, que era médico, receitava para ela algumas viagens no litoral, porque lá ela respirava melhor, a saúde dela ficava boa. Ela gostava muito de brincar na praia, de ficar sonhando com aquelas construções que ela fazia na areia. Quando terminou a faculdade, foi trabalhar na biblioteca de um colégio, onde reunia as crianças e lia livros de histórias para elas. Depois foi contratada por uma revista infantil, a Recreio. Foi nessa revista que ela publicou a sua primeira história, que depois virou livro, o primeiro dos mais de 100 livros que ela escreveu para crianças. O nome do livro era Romeu e Julieta. Inclusive, nós já lemos aqui, acho que foi a professora Rosa que gravou essa história. A história de duas borboletinhas que queriam brincar juntas, mas os pais delas proibiam. Uma, o menino Romeu, que era azul. Outra, a linda Julieta, que era amarela. Queriam ser amigos, mas não podiam só porque eram de cores diferentes. Para escrever essa história, Ruth voou em pensamento para a rua da sua infância, onde todas as crianças, pobres, ricas, brancas, negras, se juntavam nas mesmas brincadeiras. Anos depois, quando a sua filha Mariana aprendeu a ler, elegeu Romeu e Julieta como seu livro preferido. Mas Mariana não conseguia entender por que os pais das borboletinhas impediam que elas brincassem. Puxa, mamãe, fica tão bonito, azul e amarelo. Ruth respondia do jeito carinhoso com que escreveria muitas outras histórias para as crianças. Pois é, minha filha, os pais do Romeu e da Julieta eram intolerantes. Só que depois entenderam que estavam errados. Mas ainda hoje tem gente que não aceita os outros só porque são diferentes. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a infância da Ruth Rocha e que a gente aprenda com ela o quanto que é bonita a diversidade. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.